Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago, do Aprenda Mais, e vamos falar aqui nesse resuminho sobre evidências de aprendizagem, considerando aqui essa premissa que eu queria compartilhar com você, que é estudante e que sofre, às vezes, porque não tem certeza se aprendeu ou não aquilo que você estudou. Então, deixa eu te explicar aqui o contexto. Olha só, eu atendi um aluno que sempre fica assim muito angustiado, né? Muito aflito porque ele fala assim, olha, eu estudo e não sei se eu estou aprendendo, eu não tenho certeza que eu estou aprendendo. Então eu falei para ele o seguinte, olha só, a aprendizagem é quase um ato de fé. Por quê? Porque você precisa crer na tua aprendizagem mesmo sem necessariamente ver essa aprendizagem. Que olha só o que acontece. Quando a gente fala de evidências de aprendizagem, a gente pode, né, utilizar testes, a gente pode usar a fala, a oratória, a tua capacidade de explicar alguma coisa, a tua capacidade de avaliar um cenário, de analisar uma situação. Tudo isso são coisas que você vai fazendo, né, com aquilo que você sabe. E quando você avalia uma situação, né, e torna explícita a tua avaliação, quando você faz uso da memória, lembra, recorda, quando você compara uma situação A com B, tudo isso são coisas que vão acontecendo aqui fora, né, que você vai trabalhando aqui externamente no seu cérebro. E se outra pessoa estiver analisando isso que você está fazendo, uma outra pessoa, um professor, por exemplo, ele pode atribuir para você uma nota e dizer que isso é um rendimento. E isso, supostamente, é uma evidência que foi externalizada sobre a sua aprendizagem. Então, é possível, né, você externalizar o que você sabe, recordando alguma coisa, mostrando a sua compreensão, a sua capacidade de aplicar esse conhecimento, mostrando a sua capacidade de analisar alguma coisa, de avaliar uma situação ou de criar alguma coisa com aquilo que supostamente você aprendeu. Então, tudo isso pode ser verificado aqui por fora. E tudo isso eu posso dar uma nota, eu posso atribuir um rendimento, uma qualidade, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Dentro de você, dentro do teu cérebro, você tem ali uma série de mecanismos que acontecem quando você aprende que a gente poderia olhar, né? Eu poderia, se a gente pudesse abrir tua cabeça, eu poderia perceber, poderia evidenciar que para cada vez que você aprende ou cada momento que você tem de uma experiência de aprendizagem pode gerar aqui nas tuas células, né, nos seus neurônios, alguma mudança. Então, quando você aprende alguma coisa nova, as tuas redes neurais, formadas por circuitos de neurônios, essas redes, elas se modificam literalmente. Então, quando você aprende, literalmente isso aqui, ó, teus neurônios, eles modificam as suas capacidades de conexão, eles modificam os dendritos que se conectam com outros neurônios. Então, isso aqui seria uma evidência clara de que você aprendeu alguma coisa a nível celular. A nível molecular é a mesma coisa. Quando você estuda e aprende alguma coisa, a tua aprendizagem pode ser evidenciada, pode se tornar explícita se a gente analisar as moléculas envolvidas, né, os transmissores envolvidos. Então, por aqui também eu teria uma evidência. Mas eu não posso simplesmente abrir tua cabeça para ver isso. E também não consigo dizer que aquele neurônio que fez não sei o que e aquela molécula que fez não sei o que significam que você aprendeu o conceito de mitocôndria. Isso é difícil dizer, é impossível dizer. Então, o fato é complicado a gente buscar essas evidências aqui dentro, então é mais fácil buscar essas evidências aqui fora. Só que isso também dá um trabalhinho. E aí, o que eu quero que você entenda desse vídeo? Quando eu digo que a aprendizagem é quase um ato de fé. Se você ficar se apegando nessa busca, né, por tentar encontrar essa certeza de que você aprendeu, você vai acabar gastando tempo e energia, porque a aprendizagem, né, não é uma coisa que você consegue ver necessariamente. Você consegue medir isso através desses parâmetros que eu comentei. Repara que aqui, ó, eu tenho uma lista de uma coisa que a gente chama na pedagogia de taxonomia de Bloom. O que é isso? Isso aqui é uma hierarquia que mostra os níveis de aprendizagem que a gente tem em termos de complexidade, em termos de profundidade. Então, isso aqui você pode ler de baixo para cima como sendo o mais básico para o mais avançado.
Então, quando você aprende alguma coisa, como por exemplo, você aprendeu o conceito de que você aprendeu lá, você está estudando células, por exemplo, e aí você aprendeu lá o nomezinho de algumas organelas das suas células. Então, em algum momento, você pode ser testado e verificar se você aprendeu aquilo de fato pela sua capacidade de recordar o nome das organelas, se você é capaz de conhecer de fato as organelas. Isso é decoreba pura, certo? Mas aqui já é um ponto. Então, será que você consegue decorar, você consegue recordar e memorizar o nome das organelas de uma célula? Tá. Isso eu posso avaliar e posso usar como uma evidência de aprendizagem. Depois eu tenho o nível de compreensão. Você consegue compreender o que é uma mitocôndria e o papel dela dentro do contexto dela? Então, isso é outro nível, né? Se você é capaz de explicar o que é uma mitocôndria, no geral, para que ela serve, onde é que ela está e o que ela faz, então isso já é o quê? Uma outra evidência aqui de que você sabe aquilo. Se você é capaz de aplicar esse conhecimento numa situação, resolver uma questão, por exemplo, e aí já é mais uma evidência. Se você é capaz de, por exemplo, comparar e analisar a estrutura, o papel e as funções de uma mitocôndria em comparação com um cloroplasto e fazer disso algumas comparações no sentido de entender onde tem relações, onde que elas são iguais, onde que elas são diferentes, analogicamente, para que serve uma aqui, para que serve outra ali. Isso também é o quê? É mais uma condição aqui, né, de evidenciar aquilo que você sabe. Se você é capaz de avaliar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, se você lê um texto sobre as mitocôndrias, sobre doenças mitocondriais ou qualquer coisa assim, você consegue avaliar se tem um erro, se está certo, se está bem escrito, se falou tudo. Então, a sua capacidade de avaliar alguma coisa também quer dizer que você tem ali uma evidência. E, por fim, nessa taxonomia, se você é capaz de desenvolver um texto, um artigo, uma pesquisa, de criar alguma coisa com esses conhecimentos que você acumulou na sequência, isso também serve para avaliar a tua aprendizagem. Então, repara que quando a gente pensa assim, eu queria uma evidência de que eu aprendi, eu queria ter a certeza de que eu aprendi alguma coisa, você pode talvez usar a taxonomia de Bloom como talvez uma espécie de guia para pensar nisso, para verificar se aquilo que você estudou e supostamente aprendeu, se aquilo cabe nesses níveis. Se você é capaz de recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar alguma coisa em algum contexto, em algum cenário com isso que você está estudando. Então, isso aqui serve como uma espécie de parâmetro de avaliação, que você pode usar para uma autoavaliação, que você pode usar numa avaliação dentro de um grupo, ou que você pode, né, ser avaliado por um professor a partir da visão dele, né, de alguma coisa nesse sentido aqui. Mas o fato é que se a gente tirar isso aqui tudo de uma forma ou de outra, ainda assim, repara que a aprendizagem ela tem aqui, né, uma evidência dentro do que você consegue externalizar e daquilo que alguém consegue perceber. Então, de novo, repara o trabalho e a complicação que é tudo isso. Imagina que para cada aula que você tem, para cada capítulo que você estudou de um livro, se você tivesse essa insegurança e tivesse que ficar avaliando, talvez você não tivesse tempo, condição e energia para continuar estudando. Então, o que você tem que fazer? O que normalmente se faz? Vamos voltar aqui para a taxonomia. Para você fazer uma espécie de autoavaliação um pouco mais fácil, né, um pouco mais prática para a tua realidade, você pode fazer o quê? Fazer o que muita gente faz para estudar para concursos e vestibulares. Você se expõe a um conteúdo novo, né, vai para uma aula, lê o livro, faz um resumo e, na sequência, faz o quê? Você avalia teu rendimento aqui pela capacidade de quê? De resolver questões. Então, quando você tem, dentro do contexto acadêmico, uma questão ou um exercício prático ou uma reflexão para fazer, geralmente aqui você tem um meio termo que não é nem tão avançado nem tão básico, que permite você ter uma percepção de aprendizagem. Então, como recomendação, o que eu te diria? Se você quer saber assim, caramba, será mesmo que eu aprendi isso que eu acho que eu aprendi? Então, você tem que ser capaz de fazer o quê? Primeiro,
voltar à sua memória e recordar as coisas que você estudou, e isso é decoreba puro, e o decoreba puro é sim necessário para você avançar nos estágios de aprendizagem, né? Se você quiser ter um conhecimento mais sofisticado, aqui ó, de criação, avaliação e análise, para você ter esses níveis aqui mais altos e sofisticados de aprendizagem, você precisa passar por aqui. Se você não sabe nem o nome da mitocôndria, nem o que ela faz, nem a carinha dela, nem onde ela está, é claro que você não vai ser capaz de resolver e analisar alguma coisa com isso. Então, a simples decoreba, a memorização básica de nome, de data, de coisas simples do teu dia a dia que você estuda, é necessário para você ser capaz de explicar algo sobre e aplicar alguma coisa sobre isso. Então, a minha recomendação como evidência de que você aprendeu alguma coisa é: tente resolver problemas relacionados ao que você está estudando. Quando eu digo resolver problemas, pode necessariamente ser uma questão de Enem, uma questão de uma banca, pode ser uma questão aberta, pode ser uma reflexão, pode ser algo prático. Por exemplo, se eu estou ensinando alguma coisa sobre botânica para alguém, se você está estudando botânica, você pode aplicar isso cultivando uma horta, por exemplo, plantando alguma coisa, enfim, pegando um bisturi, abrindo uma florzinha e tentar analisar o que tem lá dentro, alguma coisa assim. Então é sempre importante você tentar o quê? Resolver um problema. E isso você pode fazer com recursos didáticos, ou você pode também, basicamente, tentar criar um problema, inventar um problema, supor um problema e trabalhar em cima disso. Um nível também simples de fazer as coisas é esse aqui de explicar. Quando você aprende alguma coisa e tenta explicar isso, a mobilização que você cria em termos cognitivos é bem interessante e mostra para você algumas lacunas. Se você estudou alguma coisa e você não é capaz de explicar ela de forma muito simples, você talvez não tenha entendido. Então, isso é uma evidência. E quando a gente fala de fazer uma explicação muito simples, isso quer dizer o quê? Que você pode tentar fazer um videozinho, você pode tentar escrever um texto, fazer um mapa, fazer um resumo do zero, explicar isso para uma criança, fazer um post no Instagram tentando explicar aquilo que você estudou. E aí você vai ter que, em algum momento, fazer o quê? Analisar se isso que você fez tem qualidade. Então, a tua capacidade de explicar alguma coisa, ela vem acompanhada de uma capacidade de autoanálise daquilo que você tentou explicar. Então, você tenta explicar, tenta criar um recurso, tenta criar um post de Instagram, tenta criar um vídeo no YouTube, tenta fazer qualquer coisa que você possa para explicar e explicitar, botar para fora aquilo que você quer verificar se você aprendeu. E aí, dentro disso, como consequência, tem que existir aqui esse momento de quê? De autoanálise. Isso aí que eu produzi, isso aqui que eu expliquei, faz sentido? Tá bom? Tá bem feito? Tem qualidade? Então, isso entra numa análise comparativa quando você pega, por exemplo, aquilo que você explicou com aquilo que algum especialista explicou, certo? Então, digamos que você está estudando biologia, você está estudando células, e aí você tenta explicar através de um desenho o que é uma célula, quem são as organelas, o que a mitocôndria faz. E aí você vai lá e compara isso com aquilo que um professor especialista fez, de repente, num vídeo em alguma rede social, certo? Então, isso aqui tudo são evidências. Mas aí, de novo, se você se apegar nisso, né, de tentar evidenciar tudo, o tempo todo, para tudo que você estuda, você vai acabar tendo dificuldades com a sua rotina de estudo. Então, eu termino esse vídeo reforçando e lembrando. No fim das contas, como é muito complicado você buscar evidências de tudo, o tempo todo que você fez, é importante você entender que a aprendizagem, no fim das contas, é quase um ato de fé. Você precisa acreditar que está aprendendo antes de qualquer coisa, e esse ato de fé vem do quê? Da certeza de que você está estudando do jeito certo. Então, quando eu tenho certeza assim, de que eu estou fazendo o que é para fazer, eu estou gerando um processo que é correto, então esse processo vai gerar um resultado, certo? E isso nos leva ao seguinte, vou até pegar aqui um post-it, que me ocorreu aqui de falar o seguinte. Quando a gente pensa na aprendizagem, a gente está pensando sempre que quando você se apega, né, nessa evidência, você está se pegando talvez muito num resultado. Então, repara, aquilo que você estudou gera a aprendizagem como um resultado. Porém, o estudo que você fez para ter esse resultado partiu de um processo.
Então, você tem que entender o quê? Que se você faz o processo bem feito, que é o estudo, você tem tudo para crer que o resultado, que é, nesse caso aqui, a aprendizagem, vai dar certo. Já deu certo. Então, de novo, a aprendizagem é um ato de fé. Por quê? Porque eu acredito no processo, porque eu sei o processo, porque eu entendo o processo. Então, esse vídeo é para você que tem essa aflição, essa angústia, essa necessidade de acreditar que você está fazendo a coisa do jeito certo, estudar e tarará. Enfim, o que eu quero dizer para você? Desapega um pouco disso e basta, né, simplesmente acredite que está dando certo, porque com certeza, se você se expor a isso aqui, eu tenho certeza que por aqui você vai conseguir entender a sua aprendizagem, tá bom? Então, como recomendação desse vídeo, fica para você pensar nisso, né? Se você consegue autoavaliar aquilo que você estudou e aprender usando a taxonomia de Bloom, tá bom? Então, terminamos por aqui. Deixa um comentário para dizer o que você entendeu dessa aula e como que você lida com essa questão de evidenciar a sua própria aprendizagem. A grande coisa aqui é isso, tá? Eu quero saber como que você faz para evidenciar aqui a sua própria aprendizagem quando você se desafia a aprender alguma coisa. Se puder, deixa nos comentários, que eu tenho certeza que outros estudantes aflitos e ansiosos e angustiados com essa história vão gostar de ver a forma que você faz para autoavaliar aquilo que você aprendeu, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de compartilhar ele com seus colegas estudantes. Se você gostou disso aqui, curte esse vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal. Até mais!